Isso aí é um exercício sobre ponto de operação de diodo Zener, né? Certo? Então, ele diz o seguinte: dados o circuito abaixo e a curva característica de diodo Zener, traçar a reta de carga de ponto quiescente, calcular a potência dissipada pelo diodo, certo? Então, aqui é o seguinte, ponto de operação, como a gente já tem falado anteriormente, é igual para diodo retificador, que a gente já tinha visto, diodo Zener e transistor, vocês vão ver ainda no próximo módulo. Então, aqui como que eu faço? Aqui. A primeira pergunta é o seguinte, eu podia dar uma curva dessa, certo? Uma curva dessa daqui e perguntar qual o valor da tensão de Zener do meu diodo? Será que alguém poderia falar? Certo? Como é que eu sei o valor da tensão de Zener? Será que dá para descobrir aqui? O ponto de operação do diodo comum, ele dá o ponto Q, o que é que ele dá? A projeção do ponto no eixo do X, que é o eixo da tensão, ela dá, no caso, a tensão VD. No caso do diodo Zener, a projeção do ponto de operação no eixo do X, que é o eixo da tensão, ela vai nos dar o VZ do diodo. É o valor da tensão de Zener. E a projeção do ponto no eixo dos Y vai nos dar a corrente de Zener, quer dizer, a corrente está passando o diodo e Z naquele instante, certo? Sem fazer conta nenhuma praticamente, certo? Tem gente que quer resolver por lei de Ohm, quer resolver usando V igual a RI, mas isso aqui não se aplica porque, pessoal, o diodo Zener é um componente não linear e a lei de Ohm é uma lei puramente linear, né? Certo? A lei de Ohm se aplica eminentemente a resistores, porque resistores são componentes lineares. Então, capacitores, indutores, componentes como o diodo Zener, né? Então, aquela lei de Ohm já não se aplica mais, né? Transistores, por exemplo, né? Então, semicondutores, de uma maneira geral, são componentes que não são lineares, ou seja, vocês estavam vendo lá na disciplina básica de eletrotécnica, circuitos 1, acredito, a comportamento de tensão corrente no resistor é uma reta, não é uma curva que nem essa aqui, né? É um joelho aqui, ó, certo? Então, dessa forma, a lei de Ohm não se aplica mais, certo? Então, aqui é o seguinte, para encontrar o ponto de operação numa curva como essa aqui, é bem fácil. A primeira coisa que eu tenho que fazer é marcar o ponto no eixo do X. Esse ponto no eixo do X aqui eu marco ele usando a tensão da fonte. Então a tensão da fonte aqui eu uso ela para marcar esse ponto aqui. Então esse ponto aqui é o ponto, um dos pontos fundamentais que a gente vai usar para traçar a reta de carga, certo? Esse aqui. E esse outro ponto que eu vou traçar aqui no eixo dos Y vai ser a fonte dividido pela a fonte 12 dividido pela resistência RS. Eu posso dizer aqui que esse valor aqui corresponde aqui a VCC, certo? E o valor que eu marcar aqui vai ser VCC dividido por RS, certo? Então vai ser 12 dividido por 500. 12 dividido por 500. Isso aqui vai dar 24 miliamperes, né? 24 vezes 10 elevado a menos 3. Porque aqui eu tenho 12 dividido por 5, que dá 0,24. E esses dois zeros, 10 a menos 2 com 10 a menos 1 vai ficar 10 a menos 3. Então dá 24, 10 a menos 3. 24, 10 a menos 3 é esse valorzinho aqui, ó. Certo? Então esse aqui é o outro ponto notável. Na hora que eu pegar aqui e juntar, certo? Daqui até aqui, então aqui eu tenho a minha reta de carga, ó. Então isso aqui ficou bem traçadinho aqui não, mas esse ponto aqui, imagina que está passando em cima do 24 ali. Isso aqui é a reta de carga, certo? É a reta de carga. Certo? Então, aonde a reta toca
a curva do diodo, esse aqui é o ponto de operação, ponto Q. Sem nem traçar a reta de carga, mesmo antes de traçar, já dava para descobrir o valor da tensão dizendo do diodo, porque basta saber aqui aonde que a curva do comportamento do diodo faz a curvazinha aqui, ó. Então esse ponto aqui, essa projeção aqui, é exatamente a projeção que vai me dar a tensão dizendo, VZ aqui, ó, certo? Então aqui vai dar algo em torno de... Aqui tem 4, aqui tem 8, aqui seria... entre 4 e 8 aqui seria 6 aproximadamente, né? Então dá algo em torno de 5,5 por aí, 5 é alguma coisa, certo? É o valor que vai dar aqui. Então eu posso dizer aqui, a grosso modo, que a tensão dizendo o diodo é aproximadamente igual a 5 volts, né? Certo? A gente pode até conferir com o que o livro sugere. Terei que fazer uma milimetrada aqui bem certinho para descobrir o valor exato. E o ponto Q projetado aqui no eixo dos Y, né? Então, projetando esse camarada aqui no eixo dos Y, eu vou ter... Aqui eu vou ter 8, né? Aqui é 16, né? Então, essa distância daqui para cá é de 8. Aqui na metade eu estaria com... Aqui na metade eu estaria com 8 e 4, né? Aproximadamente 8 e 4, 12. Então eu estimaria aqui algo em torno de 13, mais ou menos. 12 alguma coisa, quase 13, né? Miliamperes, né? Certo? Então eu posso dizer que é aproximadamente igual a 13 miliamperes o valor da corrente do nosso diodo Zener, certo? Aí ele diz o seguinte: calcule a potência dissipada pelo diodo, certo? A potência nada mais é, pessoal, do que essa áreazinha aqui, ó, certo? Isso aqui é a potência do diodo. Potência do diodo Zener é igual à tensão de Zener vezes a corrente de Zener, certo? Então é 5 vezes 13, dá 5 vezes 3. 5 vezes 3 aí vai dar 15, vai 1, né? 5 vezes 1, 5 e 1, 6, aproximadamente aí. 65 vezes 10 elevado a menos 3, porque esse 10 a menos 3 de miliamperes, né? Vai ficar aqui. Isso aqui é a unidade em watt, ou é a mesma coisa de dizer 65 aproximadamente miliwatts, né? A potência do diodo. Certo? Então, assim, não tem segredo para resolver uma questão dessa, questão envolvendo ponto de operação. E se isso aí cair na prova, eu considero uma questão dada, como se diz. Não tem dificuldade, né? É só encontrar esses pontos, o ponto aqui onde ela toca o X e o outro ponto aqui onde ela toca o Y, né? Isso eu tiro do circuito. Encontrou o ponto Q aqui onde ele cruzou a reta, projetou, eu acho o VZ e o IDZ, né? Que é o IDZ, certo? Ou o livro às vezes chama IDZ do ponto Q, VDZ do ponto Q, né? VZ com índice Q embaixo, certo? Ok? Essa questão aqui é o seguinte, é questão de projeto. Aqui, o objetivo aqui é projetar a faixa de valores de trabalho, a faixa de valores de trabalho de RS, certo? Então, o objetivo é encontrar os valores de RS para que esse circuito funcione de forma adequada, certo? Então, isso aqui, às vezes, o cara, como eu falei para você, Davi, a questão do carro, existem outras questões que eu já cobri em outras provas. Em vez de dar o circuito pronto, a gente conta uma história e pede para o aluno desenrolar o circuito, entendeu? Em vez de dar assim, um circuitinho mastigado já, aí você conta uma história, para que o aluno, a partir dos dados do problema, ele consiga definir se o valor de tensão de entrada é variável ou fixo, se a resistência de carga é variável ou fixa, né? Então, por exemplo, você pega um problema desse aqui, o objetivo aqui é encontrar a faixa de trabalho de RS, que é o que eu quero, né? Ou seja, no fringir dos ovos aqui, o que eu quero é o valor de RS mínimo e o valor de RS máximo. É o que eu quero, certo?
Aí, como é que eu faço? A primeira coisa que eu preciso saber é em que caso se enquadra esse circuito aí. Em que caso? Aí a gente viu quatro casos, né? O caso número um, eu tinha tensão de entrada fixa, resistência fixa. Caso 2, tensão variável, resistência fixa. Caso 3, tensão fixa, resistência variável. Caso 4, as duas variáveis, certo? Então, esse caso aqui, na verdade, é o caso número 2. Então, isso aqui, na verdade, é uma das práticas de laboratório, seria a prática número 3 de laboratório que a gente trabalharia, aonde eu teria, isso aqui é uma tensão com valor médio VE de 20, certo? É um valor médio VE de 20 e um valor de Ripple de 6. É isso que ele está dizendo aqui, certo? Ou seja, a tensão de entrada aqui é variável, certo? Significa dizer o seguinte, significa dizer que aqui é como se eu tivesse uma tensão assim, ó, certo? Aqui tempo, aqui tensão, certo? Eu tivesse um valor médio aqui, ó, um valor médio aqui de 6, ou desculpa, de 20, né? Um valor médio de 20 e um valor de Ripple de 6. Então eu tivesse uma coisa assim, ó, certo? Daqui para cá seria o valor de 6 volts, que é o valor de Ripple, né? É isso que ele está dizendo aqui na questão. A média de 20 e um Ripple de 6, certo? Ou seja, a tensão de entrada é variável. A gente aqui ela variando, a gente vê pelo gráfico. Significa dizer que esse ponto aqui em cima, é o valor da tensão de entrada, VE, M maiúsculo, certo? E esse pontozinho aqui de baixo, que é o vale, é o ponto mais baixo da tensão, o valor da tensão de entrada, M minúsculo. Então a tensão de entrada ela varia de um M maiúsculo até um M minúsculo, certo? E o objetivo é encontrar o valor de RS. Aí, se você lembrar da forma lá, aí você vai ter o seguinte: RS para encontrar RS M minúsculo, por exemplo, vai ser igual a quê? VE menos VZ, certo? VE menos VZ, corrente de Zener, mais I de RE, né? A forma é essa aqui, certo? Resistor, que eu estou procurando resistor mínimo, então se é o resistor mínimo, a corrente de Zener que eu vou usar, corrente de Zener máxima. I de RL não muda porque, como o resistor RL, que é esse aqui, é fixo, a corrente que vai passar aqui vai ser uma corrente só. Então, aqui vai ser I de RL. E como o resistor não é variável, vocês não tem aquele cortezinho aqui, não tem I de RL máximo e mínimo, é só I de RL. Entenderam? Mas aqui tem, certo? Aqui tem um VE que pode ser M maiúsculo ou M minúsculo. Aí aqui eu boto na fórmula o quê? M minúsculo ou M maiúsculo. Aí como é que eu sei? Porque raciocine comigo, certo? Se eu botar o M minúsculo, se eu botar o valor de VM minúsculo aqui, esse valorzinho aqui, ó, aqui embaixo, o que é que vai acontecer? Se eu boto aqui embaixo e eu estou definindo o resistor mínimo, e esse resistor ele define a corrente máxima, certo? Está definindo a corrente máxima que passa aqui, ó, certo? E dizendo, né? Estou procurando o resistor mínimo, então se eu botar aqui a faixa mínima aqui, aqui eu vou ter a máxima corrente passando aqui, certo? A tensão aqui em cima desse componente aqui, ela é fixa. Ela vale Vz6, ó. Tá aqui, ele disse aqui, ó, Vz6, ó, certo? Pessoal, se aqui a tensão sobe, certo? A tensão sobe aqui também, ó, certo? Então, o que é que vai acontecer? Subiu a tensão aqui, aqui sobe, mas aqui se mantém fixo, que é Vz, aqui não muda. Então, o que é que vai acontecer? Se eu subir com a tensão aqui, automaticamente a corrente IDS aqui, ela sobe também. Então, se IDS sobe e
essa correntezinha aqui de RL é fixa, quem é que vai ter que subir para compensar? E dizer, certo? Então aqui é o seguinte, raciocínio comigo. Se eu estou definindo o resistor mínimo que define a corrente máxima, eu considerar na conta o VE máximo aqui, certo? Na hora que o VE máximo ele descer, automaticamente ele leva junto a corrente de Zener. Então não tem problema, por quê? Porque na hora que o VE ele cair do máximo para o mínimo aqui, a corrente de Zener aqui ela vai cair do máximo para um valor menor do que o máximo. Tem algum problema nisso? Não. Então se eu pegar, por exemplo, a curvazinha do diodo aqui, né? Esse ponto aqui é o valor da corrente de Zener mínima, certo? Aqui é o eixo da corrente I, certo? E aqui é o eixo da tensão V. Esse ponto aqui é o valor da tensão de Zener, VZ. E esse ponto aqui é o valor da tensão de Zener máxima. O Zener tem que trabalhar em termos de corrente aqui dentro dessa faixa, ó, certo? Esse cara aqui é definido pelo resistor máximo e esse cara aqui é definido pelo resistor mínimo. O que eu não posso sair daqui para um valor máximo, que é que ele queima, ou baixar dizendo é mínimo, porque baixando daqui, por exemplo, ó, eu não regulo mais em VZ, regulo em um VZ linha menor, não é a tensão de Zener, então ele não regula direito, certo? Então aqui é o seguinte, eu posso descer do mínimo e posso, não, desculpa, eu não posso descer do mínimo, mas eu posso subir do mínimo, eu posso subir para cá. Eu não posso subir do máximo, mas eu posso descer um pouquinho aqui, não tem problema. Então, se eu considerasse, por exemplo, a tensão de entrada mínima, aqui embaixo, ó, na hora que ela saísse daqui, ela subisse para o topo, ela ia levar a corrente de Zener máxima além do máximo. Então, ela ia cair nessa faixa aqui, ó, que é proibida. Então, eu não posso adotar para o cálculo do RSM minúsculo, o VM minúsculo. Eu tenho que adotar o maiúsculo. Porque eu sei que do maiúsculo ele não passa, ele só vai descer. E ele descendo, ele baixa o IZM. Ele não eleva, que eu não posso elevar. Então, aqui no caso aqui, é VM maiúsculo, certo? Porque a tendência dele é só descer, e descendo ele não eleva a corrente dizendo a um patamar mais alto do que esse aqui, e apenas abaixa esse valor, certo? Então aí vamos lá, atenção VE M maiúsculo, eu vou precisar para substituir aqui. Será que eu tenho? O problema me deu. Aí se eu olhar aqui, eu vou olhar, ele me deu o valor médio de 20 e me disse que o Ripple é de 6. Então eu sei que o valor médio está exatamente na metade do Ripple aqui, ó. Então eu sei o seguinte, que a distância do topo para o vale é 6. Então se eu estou na metade e vou subir até o topo, então eu vou usar o valor médio, que é 20, mais a metade do Ripple, ou seja, esse ponto mais alto aqui, esse topo, vai ser 20 mais 3. Então isso aqui vai ser 23 volts. O topo. O mínimo para obter, o que eu faço? Eu pego a média e subtraio agora de metade do Ripple, ou seja, 3. Então o mínimo aqui vai ser 20 tirando 3, 17 volts. Então esse aqui é o valor máximo. Então esse aqui eu substituo aqui na conta por 23, certo? Menos o valor de Zener do diodo ele deu aqui é 6. Então aqui vai ser 6, certo? 6 volts. Vou precisar da corrente de Zener máxima e de RL. Como é que eu faço para pegar esses dois caras? E aí? Você pode repetir a pergunta de novo, professor? Como é que eu faço para obter IZM maiúsculo e de RL, para completar a forma para calcular RSM minúsculo? Potência de Zener máxima, PZM, ela é igual a quê? VZ vezes
IZM máximo. Essa fórmula, que fórmula é essa aqui? Potência é igual a tensão vezes a corrente. Isso aqui é lei de Ohm ainda, viu? Isso aqui, ó. Certo? Então, ele deu a potência máxima, vai ser a potência máxima é igual a VZ vezes corrente máxima. Então, se você pegar a potência que ele deu, 720 vezes 10 a menos 3, né? Porque está em mili, certo? Dividir por 6, você acha corrente em mili, corrente máxima. E o IDRL, como é que eu acho? IDRL, acha como? Ó, a corrente que passa nesse cara aqui, pessoal, essa corrente aqui, IDRL, essa corrente que passa aqui, a tensão sobre o resistor, eu vou chamar de tensão sobre o resistor R, o DR, o VDR, vai ser igual a lei de Ohm, né? Tensão é igual a resistência vezes a corrente, certo? Qual é a tensão sobre o resistor de 4K7? Tensão sobre esse cara, como ele está em paralelo com o diodo, é igual a tensão do diodo aqui, ó, certo? VZ. Então isso aqui é VZ, certo? R. R é o valor de 4,7K vezes 10 elevado a 3, né? Vezes o valor da corrente, que é o que eu estou procurando, que é quem? IDRL. Então aqui eu já sei que é 6, certo? Então eu divido 6 por 4,7, 10 a terceira vira 10 a menos 3, né? Certo? Então aí eu obtenho o valor de IDRL, certo? Para calcular o valor do RSM maiúsculo, certo? O que é que eu tenho? VE menos VZ sobre, e dizendo, RSM maiúsculo define a corrente menor. Então aqui é o M minúsculo, certo? Mais IDRL. Eu vou usar qual valor de tensão aqui agora? Tensão com M minúsculo. Por quê? Porque quando ela se elevar, eu levo junto e dizendo, quer dizer, e dizendo aumenta. Ele pode aumentar do mínimo? Pode. Ele não pode descer do mínimo. Então, aumentar ele pode. Se eu usasse ela com M maiúsculo, ou seja, se eu usasse ela aqui em cima do 23, quando ela fosse para o 17, porque ela só sai do 23 para o 17, depois para o 23 de novo. Então, quando ela caísse, ela ia levar o corrente de Zenemini para valor menor do que o que ele tem aqui. Então, o circuito ia parar de regular, ia cair nessa situação aqui, ó, certo? Então, aqui o valor que eu vou usar aqui vai ser o VE M minúsculo, certo? M minúsculo. Então, esse VE minúsculo aqui vale quanto? 17. Foi o que a gente tirou aqui, ó. 17. Vzn eu já sei que é 6. Aqui é 6. Corrente de Zn é mínima. E IDRL. O IDRL a gente já mostrou como calcular. É o mesmo que você usa aqui. E o IDZn agora, como é que eu faço?
corrente de Zener é mínima. A potência aqui é só a máxima, ele só dá para calcular a corrente máxima, como é que eu acho a mínima? Aqui é o seguinte, viu? Se o problema der para você, ou a potência de Zener é mínima, certo? Ou a corrente de Zener é mínima, você usa direto. Se ele der uma coisa ou outra, você usa direto. Se ele não der, aí você vai ter que admitir que a corrente de Zener é mínima vai ser igual a 10% da corrente de Zener máxima, certo? Ou I de Zener mínimo é igual a 0,1 vezes I de Zener máximo, certo? Então, se ele não der para você, você vai adotar isso aqui. A corrente de Zener Sempre, mínima sempre. sempre. Se ele não der, sempre você usa isso. Então, a corrente de Zener mínima, ela gira em torno de 10% da máxima. Isso aqui é uma regra prática que vale isso aqui. Só que só usa se ele não der. Porque se ele der, você vai ter que usar o que ele deu. Mas se ele não der, você vai usar essa aproximação aqui, certo? Então pronto, aí é só substituir e encontrar o valor dos dois resistores aí. Isso porque esse circuitozinho aí é o caso número 2, certo? Então o caso 2 ele define essas duas formas aqui, ó. Se fosse o caso 1, o 3 ou 4, as formas já iam ser diferentes, certo? Então, por que que eu falei para vocês que isso aqui corresponde à prática do laboratório? Seria a prática do laboratório 3, né? Que é que a gente não faz. Porque esse caso número 2 aí, ele nada mais é do que um circuito de retificação, né? Com a filtragem capacitiva. Então, esse sinal aqui, na verdade, isso aqui é obtido por um circuito com filtragem capacitiva, né? Então, posso entender essa partezinha aqui, só para vocês entenderem aí, essa conta a gente faz no laboratório. Eu posso entender isso aqui como esse circuitozinho aqui, ó, certo? Então, eu posso entender isso aí como uma fonte CA, certo? Uma fonte CA. Aqui eu vou ter algum circuito, e aí eu vou representar apenas por um diodo aqui, pode ser alguma das configurações de retificador. Pode ser um retificador de meia onda, onda completa, tal, enfim. Então quer Então, dizer que esse circuito aí não está tão bem mostrado assim, posso dizer? Não está tão bem ele escrito? está representado de forma simplificada, só isso, né? Então, uma fonte, um circuito retificador, certo? Um circuito retificador, que pode ser aqui das três configurações que a gente viu, certo? Então, seria na verdade, não enxergando assim, né? Enxergando como a gente já tinha costume, eu vou fazer em diagrama de blocos, porque o livro, na verdade, ele traz em diagrama de blocos, que fica melhor de entender. Então, o livro ele traz o seguinte, ele traz a primeira etapa, né? Então, eu tenho a fase eu tenho o sinal CA, que é o sinal fundamental, né? Que é o sinal que a gente tem. Eu passo por uma etapazinha que é a etapa de transformação, então aqui eu passo pelo transformador. A saída disso aqui vai ser o mesmo sinal com a mesma frequência, só que com amplitude reduzida. Passo pela etapa de retificação, então aqui vai entrar o circuito com diodo, pode ser meia onda, onda completa, central, etc e tal. A saída disso aqui vai ser ou um circuito de meia onda, ou um circuito de meia onda, ou um circuito de onda completa, né?
Aí eu vou passar aqui pela etapa de filtragem. A etapa de filtragem aqui vai ter o capacitor. E a saída do circuito de filtragem vai ser exatamente esse gráfico que vocês viram aí. Eu vou ter a tensão média com a tensão de Ripple, né? Certo? E aí essa etapa ainda, e aí o diodo Zener vai ser usado para isso. Essa etapa aqui vai passar pela etapa de regulação, que a gente chama, que é a etapa que eu tenho o diodo Zener. E aí o que é que eu faço? A saída desse circuito aqui vai ser o sinal regulado bonitinho, sem oscilação. Então o diodo Zener, a finalidade dele é entregar para a carga uma tensão, que essa tensão aqui é a tensão de Zener, sem variação, ou seja, não tem mais a variação de tensão de Ripple aqui que eu tinha, no caso, quando a gente ainda estava usando apenas o capacitor. Então essa variação aqui, ela não existe mais aqui. Então eu posso dizer que o diodo Zener ele sempre tem tensão menor do que a tensão prévia, ou seja, por exemplo, vocês estão vendo aqui que eu tenho uma média de 20 com um Ripple de 6. Ó. Ou seja, aqui eu estou oscilando aqui em torno de 20, uma variação de 3 para mais e para menos. O diodo Zener aqui que ele deu de quanto? 6. Ó. Ele nunca vai lhe dar um Zener de 30, por exemplo, aqui. 30. Por quê? Porque o diodo Zener, a finalidade dele é ceifar a onda naquele valor de Zener. E se ele está um valor mais baixo do que a tensão da entrada, a tensão da entrada nunca nem vai atingir o valor da tensão de Zener, como é que ele vai ceifar? Então o diodo Zener sempre tem tensão menor. Então ele está com tensão aqui ó, de quanto? De 6 a tensão de Zener. Então o Zener ele vai fazer o quê? Ele vai eliminar o que tiver para cima. E vai entregar para a carga uma tensão regulada em 6, retinha. A finalidade do diodo Zener é essa, certo? Então é o que acontece aqui, ó. A tensão está flutuando em um patamar maior e aqui o diodo Zener ele eliminou o que tinha aqui para cima. Eliminou, entregou para a carga só o valor de Zener. Certo? Então esse aqui é o caso número 2. O caso número 2, isso aqui tudo que eu falei para você, isso aqui tudo é o caso número 2 que a gente explicou, certo? Então, nesse caso aí, outras situações, por exemplo, resistor variável na carga, aí já vai mudar a história. Aí vai mudar para qual caso? Aí depende da tensão de entrada, se é fixo ou variável, né? Se as duas forem variáveis, é o caso número 4, certo? Se for só a carga variável, vai ser o caso número 3, e assim por diante, certo? No caso, eu acho que a sequência que tem no livro aí, mas isso aí pode mudar, enfim. A questão toda é saber qual dos parâmetros é fixo e variável, né? Certo?